Em 1934, a Copa do Mundo deixou de ser apenas um torneio de futebol. Na Itália, ela se transformou em algo muito maior, uma vitrine de poder, um espetáculo cuidadosamente encenado e o palco de uma história que até hoje ainda levanta suspeitas. Porque aquela não era apenas a segunda Copa do Mundo da história, era também o momento em que o futebol começava a mostrar, de forma clara e inquietante, que podia ser usado como ferramenta política, símbolo nacional e arma de propaganda. À primeira vista, tudo parecia grandioso. Estádios cheios, organização impecável, cerimônias solenes, bandeiras por toda parte e uma seleção anfitriã preparada para conquistar o mundo diante da própria torcida. Mas por trás dessa aparência de glória esportiva, existia um ambiente carregado de pressão, controle e desconfiança. E é isso que torna a Copa de 1934 tão fascinante. Porque quando olhamos para esse torneio hoje, a pergunta não é apenas quem venceu. A pergunta é outra: quanto daquela conquista foi decidida apenas dentro de campo? Era só a segunda edição do Mundial, mas o clima já era completamente diferente do de 1930. Pela primeira vez, seleções precisaram disputar eliminatórias para garantir presença na competição. E há um detalhe quase inacreditável: até a própria Itália, país sede, teve de se classificar. Foi a única vez em toda a história das Copas que isso aconteceu. Esse simples fato já mostra como o torneio ainda estava em formação. A Copa do Mundo não era, naquele momento, a competição gigantesca e consolidada que conhecemos hoje. Ela ainda buscava prestígio, legitimidade e respeito internacional. E justamente por isso, sediá-la significava muito mais do que receber partidas. Significava controlar a narrativa. Ao mesmo tempo, a competição já nascia cercada de ausências importantes. O Uruguai, campeão de 1930, recusou-se a participar. A decisão foi entendida como resposta ao boicote europeu no primeiro Mundial realizado em Montevidéu. As seleções britânicas também ficaram de fora. Ou seja, mesmo antes da bola rolar, a Copa de 1934 já era atravessada por tensões diplomáticas, ressentimentos e escolhas políticas. Mas foi na Itália que tudo ganhou outra dimensão. Benito Mussolini compreendia perfeitamente o poder simbólico do esporte. Em um regime autoritário, eventos de massa não serviam apenas para entretenimento, serviam para demonstrar ordem, disciplina, superioridade e unidade nacional. O futebol, com sua força popular, tornava-se ideal para isso. De repente, a Copa não era só uma disputa esportiva, era uma exibição internacional. Cada estádio lotado, cada cerimônia erguida, cada bandeira erguida, cada vitória da seleção italiana ajudava a compor uma imagem de força para dentro e para fora do país. E essa atmosfera pesava sobre tudo. Dentro de campo, é importante dizer, a Itália tinha sim uma grande equipe. Seria simplista demais resumir aquela campanha apenas à política. O time comandado por Vittorio Pozzo era forte, disciplinado, competitivo e extremamente bem treinado. Havia talento, organização e eficiência tática. A seleção italiana não chegou longe por acaso. Mas o problema nunca foi apenas o futebol jogado. O problema era o ambiente em volta dele. A competição foi disputada em formato mata-mata direto. Não existia fase de grupos. Isso significava que qualquer erro podia encerrar a campanha imediatamente. Cada jogo era uma final antecipada. Cada lance carregava mais tensão. Cada decisão de arbitragem parecia ainda mais pesada. Esse formato tornava o torneio mais dramático, mais brutal e muito mais propenso a controvérsias. Logo na estreia, a Itália atropelou os Estados Unidos por 7-1. O placar teve enorme impacto. Para o público, foi uma demonstração de força. Para o regime, foi quase uma cena perfeita. A anfitriã dominava, encantava e avançava. O espetáculo funcionava. Mas o verdadeiro ponto de ruptura viria depois. Nas quartas de final, a Itália enfrentou a Espanha em um dos confrontos mais violentos e controversos daquela Copa. O primeiro jogo foi duro, físico, tenso e terminou empatado após um duelo exaustivo.
O nível de agressividade em campo foi tão grande que vários jogadores saíram lesionados ou debilitados. Naquele tempo, o futebol era muito mais permissivo com contatos violentos. Ainda assim, o confronto chamou atenção pelo excesso. Não parecia apenas uma partida decisiva, parecia uma batalha. Como não havia disputa por pênaltis, a solução foi um replay no dia seguinte. E é aí que a história entra em terreno ainda mais sombrio. Menos de 24 horas depois, as equipes voltaram a campo em condições físicas longe do ideal. A Itália venceu por 1-0 e avançou. Oficialmente, o resultado entrou para a história como mais uma vitória da campanha campeã. Mas na memória do torneio, aquele jogo se tornou símbolo de algo maior. A sensação de que a pressão em volta da competição talvez estivesse ultrapassando os limites do esporte. Décadas depois, esse continua sendo um dos pontos mais debatidos da Copa de 1934. Até onde aquilo foi apenas reflexo de um futebol mais duro, típico da época, e até onde houve intimidação, favorecimento e influência indireta sobre o andamento do torneio. Talvez nunca exista uma resposta total, mas a dúvida nunca desapareceu, e em certos momentos da história, a dúvida já diz muita coisa. Na semifinal, a Itália venceu a Áustria por 1-0 e seguiu para a decisão. Do outro lado, a Tchecoslováquia eliminou a Alemanha. A final estava definida, e com ela vinha uma pressão gigantesca. Não era só a chance de conquistar um título mundial em casa, era a chance de coroar, diante do planeta, toda a narrativa construída ao redor daquele torneio. Em Roma, diante de um estádio tomado por dezenas de milhares de torcedores e sob calor sufocante, a final começou carregada de expectativa. Cada minuto parecia apertado por algo maior que o próprio jogo. A Itália não jogava apenas por si, jogava diante de um país inteiro que esperava uma vitória com peso simbólico. Mas, então, aconteceu o que muitos não imaginavam. A Tchecoslováquia abriu o placar. E por alguns instantes, o grande roteiro daquela Copa pareceu ameaçado. O estádio silenciou. O torneio que havia sido erguido como demonstração de grandeza parecia prestes a escapar das mãos italianas justamente no momento final. Foi quando veio a reação. Orsi empatou no tempo normal. O jogo foi para a prorrogação. O cansaço era extremo, a tensão era sufocante e qualquer lance podia decidir a história. Então, Scavio marcou o gol da virada. Itália 2, Tchecoslováquia 1. A anfitriã era campeã do mundo. Foi um triunfo histórico. A Itália se tornava a primeira seleção europeia a conquistar a Copa do Mundo. Dentro do registro oficial, esse é o fato incontestável. Mas a grande questão é que esse título jamais ficou preso apenas ao placar, porque a Copa de 1934 entrou para a história por muito mais do que seus resultados. Ela marcou o momento em que o futebol revelou com clareza quase brutal que também podia ser apropriado como instrumento de poder. Não se tratava apenas de vencer partidas, tratava-se de construir imagem, alimentar símbolos e projetar autoridade através do espetáculo esportivo. E é por isso que esse torneio ainda provoca tanto fascínio. Há fatos sólidos, houve propaganda intensa, houve contexto autoritário, houve um ambiente de forte pressão, houve partidas controversas e houve uma campanha vitoriosa de uma seleção realmente forte. Mas entre esses fatos existem zonas cinzas. O que nunca foi totalmente resolvido é o ponto exato em que termina a competência esportiva e começa a interferência do ambiente político. Onde acaba o mérito legítimo de uma grande equipe e onde começa o peso invisível de um sistema que precisava desesperadamente vencer. Talvez esse seja o verdadeiro lado oculto da Copa de 1934. Não apenas quem ganhou, mas o que aquele torneio revelou ao mundo. Porque quando esporte e poder se aproximam demais, o resultado até pode permanecer registrado para sempre. O troféu pode ser levantado, o campeão pode ser celebrado, a glória pode entrar para os livros, mas a dúvida nunca sai do campo.